Bom, nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre a última polêmica do mangá de One Piece, que é sobre a Bonnie. Esse vídeo é um roteiro do Léo, que ainda não tá podendo aparecer aqui no canal, mas trouxe essa teoria e alguns detalhes importantes sobre o mangá pra nós. A princípio, o primeiro comentário que deixamos aqui é que sim, One Piece é uma obra estupidamente incrível, disso a gente sabe, mas que não tá isenta de ter elementos e cenas que você não vai gostar ou talvez que você ame, mas outras pessoas não vão amar como você e isso é absolutamente normal. O que fazemos aqui como youtubers que analisam o mangá é encontrar uma análise que possamos não só expressar nossa interpretação da história, como também tentar entender o que o autor quis passar. E dito isso, vamos ao cerne da questão. A primeira coisa, o nome da fruta de Bonnie. Esse nome aparece pela primeira vez no SBS 107 como Toshi Toshi no Mi. Bom, observando isso, já tirando do japonês, temos que Toshi tem dois significados, sendo eles espelho ou reflexo. Isso é importante demais para essa análise. Para nós, era comum associar a fruta da Bonnie diretamente ao envelhecimento, tanto que existiam milhares de teorias a respeito disso, inclusive a grande teoria do envelhecimento de Momonosuke, que culminou na grande vitória do Bruno Bandeira. Mas, brincadeiras à parte, era de certa forma um fato que a fruta da Bonnie se tratava diretamente ao amadurecimento, envelhecimento, rejuvenescimento. E, bom, convenhamos, até ali na história, a não ser para fuga ou para efeitos cômicos, a fruta não era nada útil na história. Então chegamos a Egghead e ao tempo presente, descobrindo sobre o verdadeiro passado de Bonnie e Kuma. A princípio, parecia que Bonnie como uma Akuma no Mi normal, de verdade, que encontrou dentro da igreja. No entanto, descobrimos mais tarde que a Akuma no Mi de Bonnie foi, na verdade, infundida artificialmente por meio de um experimento com drogas, feito pelo Saturne, que é um maldito desgraçado, como a gente bem sabe. Esse experimento de síntese e infusão artificial da Akuma no Mi apresenta vários paralelos com experimentos anteriores que vimos ou ouvimos falar. Todos esses tipos de experimentos giram em torno da descoberta do fator linhagem e elementos de linhagem, que aprendemos no antigo grupo Mads, querendo ou não uma descoberta de Vegapunk e continuada pelo grupo Vinsmoke. De acordo com a explicação do Saturne, do que podemos tirar desse momento, parece que o experimento foi centrado em drogas, parecidas com a que vimos na Ilha dos Tritões, a Rumble Ball e até mesmo a forma como Luffy ativa o Gear 5, forçando a batida do coração para iniciar a ignição do poder pelo corpo. Esta descoberta dos fatores de linhagem foi a razão pela qual o governo mundial prendeu o Vegapunk em primeiro lugar, e o Mads foi dissolvido ou absorvido pelo governo mundial, tornando-se mais tarde a SSG. Como bem Yonji explicou a Sanji, o governo mundial sentiu-se ameaçado por isto. Assim como os fatores de linhagem podem ser usados para sintetizar artificialmente Akumas no Mi, eles também podem ser usados para criar clones humanos. Foi assim que o exército de clones dos pacifistas e do Germa 66 foi criado. Essa aplicação de fatores de linhagem aos processos de clonagem essencialmente de Akumas no Mi e de clonagem de humanos é refletida no poder de Bonnie de imitar as formas das pessoas. Isso remete ao nome de sua Akuma no Mi, Toshi, significa espelho ou reflexo. Outro detalhe importante sobre isso, o governo mundial só proíbe ou apaga aquilo que vem do século perdido, ou que cause dúvida a respeito da soberania deles. Logo, é de se imaginar que a noção das drogas e da artificialidade dos genes dos fatores de linhagem vem do passado. O que reforça isso é o fato de que Saturne, que aparentemente vive desde o século perdido e é cientista, tinha essa ciência e fez isso com Bonnie. Agora vamos entrar aqui em outra questão, a teoria de Vegapunk sobre como as Akumas no Mi foram criadas. Lembrando, o que Vegapunk disse naquele capítulo ainda não é verdade absoluta sobre as frutas. Soou muito como teoria ou como uma metáfora, até porque, para ele conseguir reproduzir uma fruta, foi por meio de ciência. Então as próprias frutas também podem ter origem científica. Mas se atentando às suas palavras, ele sugeriu que eram manifestações de desejos das pessoas pelo futuro da evolução humana. Querendo ou não, o poder de Bonnie não é exatamente a mesma coisa que Vegapunk falou nessa descrição. É como se Vegapunk estivesse falando da própria fruta da Bonnie, não só das demais frutas no geral. Mas bom, precisamos saber como esse poder funciona ou como ele se apresentou para nós. Nisso, vamos voltar lá atrás no capítulo 1103, pois até o momento a única explicação plausível e mais detalhada vem da boca do próprio Saturno.
Saturn. De acordo com ele, o usuário é capaz de se transformar em qualquer coisa que ele queira, criando um futuro possível ou impossível. Porém, esse poder pode ser muito diminuído quando se tem muito conhecimento sobre o futuro que o usuário tenta se transformar. Ou seja, quanto mais o futuro que a pessoa almeja for conhecido por ela, mais fraco o poder e esse futuro fica. Bonnie é capaz de se transformar como quiser de acordo com qualquer futuro que ela possa imaginar. Mas é aquela coisa, segundo essa explicação, a eficácia é limitada por sua consciência da realidade. Por exemplo, Bonnie pode tentar transformar-se, mas isso seria limitado pela sua confiança em concretizar o que consegue imaginar. Deu pra entender mais ou menos isso aí? É um pouco complexo. Aqui então chegamos à cena-chave do último capítulo. Luffy desperta em Bonnie uma confiança sem igual, coisa que ele é especialista em fazer, né? E isso é um motivo suficiente para gerar nela a fé de se transformar em um futuro em que ela é totalmente livre para fazer o que quiser. Como o conceito dela de liberdade é Nika, é nele que ela se transforma, assim como o Luffy. Vamos desenvolver mais isso narrativamente falando, principalmente sobre o menino Luffy. O questionamento que fica é, por que um futuro em que ela é totalmente livre significa que Bonnie pode imitar o Gear 5? Bonnie passou a maior parte de sua infância isolada, primeiro em uma igreja, depois em um laboratório. Tudo que ela sabe sobre a liberdade, ela associa à ideia e imagem do Deus do Sol. Essa é a sua forma de enxergar a liberdade em tudo, pois foram os ensinamentos ditos por seu pai. Como Bonnie associa a liberdade à imagem de Nika, o futuro em que ela será mais livre seria, obviamente, aquele em que ela aparece mais com Nika. Esse conceito também se reflete no poder da senhorita Golden Week e os seus poderes de pintar os sonhos das pessoas. Outros exemplos de poderes de imitação, mímica ou imaginação também podem ser vistos em Bon Clay e Catarina Devon, que conseguem copiar as formas daqueles que tocam. Eles limitam-se ao toque e conseguem se transformar apenas na aparência da pessoa que é tocada. Mas calma, ainda a gente vai chegar nesse ponto. O poder de Brulé também é semelhante a Akuma no Mi de Bonnie. Representa efetivamente esses mesmos poderes, mas em uma escala maior e por meios artificiais. Seu poder permite que ela imite qualquer forma que ela possa imaginar com confiança ser possível, e não apenas porque pode imitar ou refletir poderes, mas também porque ambos usam o conceito de espelhos. Narrativamente falando, essa ideia das diversas possibilidades para o futuro tem sido um tema importante ao longo deste arco, geralmente girando em torno de Luffy, Bonnie e Vegapunk. Capone Gangbad, no arco de Holy Cake, disse uma frase muito emblemática: todos têm o mesmo direito de mudar o futuro. Akuma no Mi de Bonnie representa a atualização artificial da teoria de Vegapunk sobre a origem das Akumas no Mi, se a gente parar para pensar. O arco inteiro foi embasado na ideia de que, mesmo que você viva em uma realidade completamente terrível, talvez ainda seja possível mudar o seu destino e o seu próprio futuro. Essa é a licença poética que fez, por exemplo, Kuma, um ser inanimado, mover-se com tanto amor e raiva para salvar a sua filha. Kuma nasce escravo, foi judiado de todas as formas, perdeu o pai, a mulher que amava foi violentada e morta, e disso surgiu Bonnie, uma única alegria. E por essa faísca de alegria, Kuma entregou a própria consciência, praticamente morrendo e depois salvando essa chama mesmo estando inanimado. A filha do homem que nasceu e morreu escravo, agora é a criança mais livre do mundo. Em relação a isso, vemos que Kuma alterou seu futuro, não com os poderes de sua fruta, entendo o que eu quero dizer aqui, mas como um meio narrativo. A sugestão de Vegapunk sobre as frutas, como elas foram criadas, e a explicação de Saturn, por exemplo, consegue entender como tudo se encaixa narrativamente? Bonnie carrega a vontade e dá propósito a toda a dor que Kuma sofreu ao longo de toda a sua vida. Kuma ver Luffy como Nika é bonito, isso todos nós concordamos com certeza, mas ver a própria filha livre como Nika não é muito mais bonito do que o Luffy? É um desfecho, diríamos assim, bem mais bonito. Bom, mas em relação à história, se analisarmos bem, de acordo com a história faz todo sentido e é belíssimo. Ok, Isaac, isso é muito bonito, mas como é que fica o fato dela ter o mesmo poder do Luffy agora? Como é que fica o Power Scale? Como é que fica os níveis de poder nesse sentido? E bom, vamos lá conversar sobre isso. Primeiro de tudo, a fruta do Luffy continuará sendo a fruta do Luffy, e a fruta da Bonnie continuará sendo a fruta da Bonnie, e continuará sendo assim para o todo sempre. Uma coisa que todos nós já devíamos ter ciência é que a fruta do Luffy não se transformou em nada, ela sempre foi a Hito Hito no Mi modelo Nika, nós só não sabíamos. Vocês já viram aqui no nosso canal, no do Evandro, no do Bruno Bandeira e em todos os outros canais aqui do YouTube, que evidências que a fruta do Luffy não era uma paramécia e era sim relacionada a Joy Boy e Nika era um fato, nós tínhamos evidências de sobra. Então Luffy se transformar em Nika, assim como Sengoku em Buda, é normal, mas todavia, porém, entretanto, temos a Bonnie. Bonnie não duplicou a fruta do Luffy ou virou um segundo Nika, ela replicou
virou um futuro. Observe, imagine que você... Lucas, imagine que o seu referencial de liberdade seja, por exemplo, o mangá de One Piece. Imagine que você pega o volume 1 de One Piece nas mãos, e o que você entende por liberdade seja essa história. Daí, certo dia, você descobre que tem um poder. Esse poder é transformar-se no futuro que você quer ser. Aí você diz, eu quero ser totalmente livre. Seu cérebro, que entende o mangá de One Piece como liberdade, te faz se transformar no Luffy. Exatamente como ele é no mangá. É assim que funcionam os poderes da Bonnie. Ela virou o que ela tinha como referencial. A coincidência, é claro, é que é o Nika. Mas se ela imaginasse que liberdade é, sei lá, o Akainu, por exemplo, ela tinha virado eles? É mais ou menos essa a explicação. Entendendo isso, entendemos o que aconteceu nessa cena. Então temos motivo narrativo, temos os poderes dela explicados e entendemos o que o Oda quis passar nesse arco. Mas e aí? E a questão da opinião sobre isso? É aí que mora o problema. Ou a solução, talvez. Claro que isso depende muito de você que está lendo esse mangá. Mas uma coisa é fato, a gente não pode falar muito sobre a narrativa, enredo ou lógica, porque tudo isso, querendo ou não, foi explicado aqui. E aqui que é o cerne da questão. Assim como Luffy, tínhamos um background, uma história, uma lógica, e ela foi apresentada. Nós não pegamos as dicas, mas não podemos negar que foi. E foi um processo enorme até a fandom inteiro aceitar o Gear 5. Eu, por exemplo, Isaac, que tô gravando esse vídeo aqui, eu não gosto tanto do Gear 5 como o Léo, que escreveu esse roteiro, por exemplo, gosta. E isso é muito questão de opinião. Com a Bonnie, nós temos o mesmo problema. E o que agrava é que esse poder que acabamos de ter que digerir, digamos assim, que é o próprio Nika, se vocês querem minha opinião, Léo que escreveu esse roteiro, eu particularmente achei lindo, emocionante. Mas para os termos do mangá, eu não gostei. E já eu, Isaac, que estou gravando o vídeo, eu gostei e gostei muito. Mas por que essa divergência de opinião? Pelo seguinte motivo. A problemática dos níveis de poder nessa obra. Veja, poeticamente falando, é muito bonito esse desenvolvimento da Bonnie e eu acho que ninguém nega isso. Mas em termos de escala de poder, torna-se um problema. A gente viu lá no flashback dela que ela já conseguiu crescer seu braço tal como o Luffy e dar um soco muito poderoso. Se isso foi possível, também é possível que Bonnie tenha habilidades semelhantes à de Luffy. Ou seja, o próprio Gear 5. É como o robô sente muito mais forte a presença de Joy Boy, os Goroseis ficam assombrados com as duas presenças e até mesmo o mar começa a tremer quando os dois ficam gigantes. Detalhe, a forma gigante do Nika é na verdade a sua forma original, mas o Oda acabou descartando por precisar do Luffy do tamanho normal. Os próprios gigantes inclusive sentem o ritmo dos tambores a todo vapor, então sim, querendo ou não, Bonnie tem a mesma habilidade que Luffy. Isso é um problema se a Bonnie tiver a mesma extensão de poderes que Luffy. Ela talvez possa manifestar todas as habilidades e liberdade de manipular completamente o próprio futuro, porém possa não ter o mesmo preparo físico, mental, força e hack que o Luffy possui, por exemplo. Lembrem-se, a fruta transforma Luffy no Nika, mas ele não é deus algum. E não é a fruta sozinha que deixa ele insanamente forte, e sim o próprio preparo físico dele. Não esqueça de que Luffy rivalizou com Kaido na forma híbrida mais poderosa nas mãos nuas e sem usar o Gear Second em um ano. Isso por si só já deixa ele anos-luz à frente de Bonnie. Porém, é claro que a Bonnie ter os poderes do Gear 5 dão a ela uma habilidade única e o poder de Yu Yonkou. A conclusão que podemos chegar é que até ver o quão longe Bonnie pode ir com esses poderes, nós estamos à mercê de entender o que raios o Oda quer e o que ele não quer fazer com isso. Até porque temos que analisar o futuro da personagem. Se ela vai virar um chapéu de palha, se vai continuar a própria aventura pirata sozinha, como Supernova. Até porque se a gente parar um pouco pra pensar, não dá pra deixar mais a Bonnie sair pelo mundo sozinha, sabendo que ela tem o poder do Gear 5 e que, ainda por cima, pode se transformar outras pessoas nele. E aqui, sinceramente, nós acreditamos que a chance dela ficar no bando é altíssima, mas isso a gente também falava sobre Yamato entrar no bando, então não sei se dá pra levar muito em consideração, né? Mas é claro que o contexto aqui da Bonnie é totalmente diferente. Mas ficamos aqui com essa frase muito bonita que, gostando ou não dessa cena, uma coisa é certa, essa coisa é muito linda. O homem que nasceu escravo, rejeitado e subjugado, que sofreu por toda a sua vida e morreu em completa dor e prisão, viu sua filha tornar-se a mulher mais livre do mundo. Galera, é com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Eu sinceramente não esperava essa polêmica, entre aspas, que deu sobre o poder da Bonnie meio que copiar o poder do Luffy. Eu quando li pela primeira vez eu falei, caraca, que da hora o poder do Nika, já que a Bonnie meio que já tava flertando com isso de imitar os poderes do Luffy, como a gente bem mostrou aqui, mas depois lendo ali em outras redes sociais a gente viu que tinha mais discussão sobre isso. E se vocês gostaram da nossa opinião ou se discordaram
gostaram de algum ponto, comenta aí embaixo que a gente vai gostar muito da sua participação. É claro, a gente não fez introdução aqui nesse vídeo para ser um vídeo mais direto ao ponto para vocês. Espero que vocês tenham gostado disso, mas já que a gente não pediu ainda, deixa o like aí caso tenha gostado, isso ajuda muito a fortalecer aqui o canal e o YouTube entende que vocês estão gostando aqui e recomenda para outras pessoas. Bom, é basicamente isso, espero que vocês fiquem bem e valeu!